E aí, galera? Está começando mais um episódio do seu podcast Defesa Zero. Eu sou o Cláudio Garcia E eu sou o Márcio Santos. e hoje vamos falar de The Mandalorian. Mas antes, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar este vídeo. E aí, Marcião, fala pra mim o que você achou aí dos dois primeiros episódios da terceira temporada de O Mandaloriano. A gente tem aí o retorno da série, né? Já tinha um tempinho, se bem que teve a participação do Mandaloriano aí na série do Boba Fett, né? Foi a última participação que a gente viu ele, né? Sim. Foi ali no episódio, ali no meio da temporada, que praticamente falaram, devido a isso, falaram que era a série Mandaloriano 2.5, né? Que, tipo, muita gente não tava botando fé na série do Boba Fett. E justamente no episódio, acho que foi o 4 ou 5, quando aparece o Mando na série, nossa, o nível sobe estratosfericamente, assim, né? O nível é muito diferente, né? Tipo, tem aquela essência. Então ali a gente tem o último contato justamente ali, né? O comando com o Sabre Negro, falando ali com a Ferreira, a armeira, né? Falando toda a questão também lá do Elmo lá que foi retirado. E esse início da terceira temporada bate novamente nisso aí, né? A questão do capacete, né? Do que foi retirado, né? Começa dessa forma, né? O Mando tentando voltar, né, pra guilda, né, pro clã dele, né, que ele sabe, a própria Ferreira que dá a entender como se fosse a líder, né, do clã, deixa bem claro, deixou claro até na série do Boba Fett, quando eles se encontraram, que era proibido isso, né, pelo clã deles, que é o Olho da Morte, né, é o clã deles. Isso. Então tinha deixado claro, e isso no início da série é basicamente isso, é um retorno, né, é, o Mando tentando retornar à doutrina, né? Retornar aos costumes do clã. E para isso, ele sabe que ele teria que voltar para Mandalor para se purificar nas águas lá, que ele paga nas águas vivas de Mandalor, né? E já inicia dessa forma, né? A primeira aparição dele, ele ajudando um clãzinho lá que tinha lá junto com a Ferreira, com uma espécie de batizado, né, de um novato lá, de um menininho que a princípio parecia até que era uma história de flashback, né, do Mando. Foi uma bela jogada isso aí, ficou dando a impressão que era o Mando quando moleque e tudo, mas do nada aí aparece o Mando lá com a nave nova lá e já dá uma força lá pros Mandalorianos, né? Então basicamente o retorno da série é isso, né? É ele tentar voltar às origens dele e ser aceito novamente no clã, né? Sim, e assim, como ele termina, como você falou, a temporada do Boba Fett, né? Ele tem que fazer a missão de voltar a, digamos assim, a ser aceito realmente, porque ele burlou, vamos dizer assim, né? Quebrou as regras do próprio clã. Então ele se sente impuro e indigno, né? De fazer parte de tudo isso. Aí a Ferreira passa essa missão para ele que ele tem que se banhar nas águas, mas Mandalor não existe mais. Mandalor agora é um planeta devastado. Depois do purgo, que eles falam tanto, o purgo aconteceu. Esse purgo ele aconteceu, para vocês entenderem cronologicamente, ele foi antes de Uma Nova Esperança e um pouco depois de Guerras Clônicas, tá? Do filme, assim, seria mais ou menos nessa época. Na animação que tem de Guerras Clônicas, né, ocorre a Guerra de Mandalor, onde o, o vilão que aparece na animação, então, por favor, se vocês não assistiram, agora é o momento, tá? Pode pular essa parte ou parar aqui, que a gente vai dar spoiler sim. Então, 3, 2, 1, vamos lá. O que acontece? O vilão da história, do último
da última temporada é o Darth Maul. Sim, aquele que foi morto no primeiro filme. Sim, ele volta. E ele volta com partes mecânicas no corpo. E nessa ele volta e adquire o Sabre Negro. Então, ele comanda Mandalor. Tá? Assim como o Bo-Katan fala que ela já foi da realeza, né? Ela era da realeza, ela já comandou e tudo mais, foi porque a irmã dela era regente de Mandalor. A irmã dela era quem mandava em Mandalor e ela foi assassinada. Então, assim, ela reivindicou, mas como ela não era a dona do Sabre Negro, os Mandalorianos não seguiram ela. Então, a Guerra do Purgo aconteceu exatamente nessa época. Foi quando Mandalorianos ficaram contra Mandalorianos. Alguns seguiam o Sabre Negro, que estava em poder do Darth Maul, que estava colocando todos que acreditavam na seita deles, no olho, que é a mesma do Din Djarin. Então eles atacaram quem era contra. E o pessoal defendia, falava assim, não, um forasteiro, um de fora, não pode mandar em Mandalor. Então teve essa guerra, teve muita guerra. Então aí o Império se aproveitou que estava começando a atacar. Então todo mundo se aproveitou para atacar Mandalor nesse momento também. Por quê? A regente não tinha mais, ela morreu. Então ficou assim, como que eu posso falar assim? Virou um país em guerra. Entendeu? Essa é a história do Purgo. É uma guerra que foi tipo uma guerra civil, foi uma coisa que todos começaram a atacar Mandalor, já aproveitaram para, entendeu? Para se destruir, entendeu? Muitos Mandalorianos atacaram outros, entendeu? Então, tipo assim, ficou o planeta em guerra, todinho. É por isso que eles falam que depois disso, o que sobrou, o pessoal foi embora. Por isso que ele falou, nosso povo está espalhado como estrelas na galáxia. Por causa disso. Porque os poucos sobreviventes, quem fugiu, quem fez as coisas, virou todos mercenários. Vamos dizer assim, generalizando. A maioria, quando falo todos, né? Acabou virando mercenário. Então eles estão pela galáxia por aí, fazendo serviços dessa forma. E o planeta ficou abandonado, ele foi destruído. Assim como o próprio Boba Fett, né? Que também é um mercenário. Sim, é. E ele ganhou o direito. Você pode ver, ele fala que ele não é Mandaloriano, mas ele ganhou o direito porque ele estava naquela época da guerra. Ele ajudou a proteger Mandalor. Então ele ganhou o direito de usar uma armadura. A Bo-Katan, por não fazer parte do olho, que ela não tem aquele costume, né, aquela seita, aquela doutrina, pode ver que ela fica arrancando a máscara toda hora, né? Toda hora ela tira o capacete. Sim, é a desculpa, né? Ela ser de outro clã pra poder ficar praticamente todo o episódio sem colocar o capacete. Sim, e é um dos motivos também do Boba Fett ficar sem o capacete agora, né? Então tem todo esse caso aí. Na verdade, o único clã que segue tudo isso é o do Mando, da Armeira, né? Do Paz Vizsla também, né? Que é do mesmo clã. Agora, os demais basicamente vivem sem o capacete, né? Eu não sei se você reparou nesses 2 primeiros episódios, os poucos momentos que teria pro Mando, né? Pro Din Djarin tirar o capacete, ele não tira. Né, tem uma das partes aí que ele recebe um alimento, ele vai comer. Eu pensei até que ele ia tirar o capacete, mas ele só levanta um pouquinho, come e abaixa. Ele não mostra o rosto, né? Tipo, seguindo a lógica, né? Se tá praticamente a ideia dessa temporada ele retornar, né? Ter a redenção, seria meio fora de lógica ele tirar o capacete por qualquer motivo, né? Que nem o que eu ia falar. Esse que você falou, né? O clã Vizsla, né? Você lembra que ele aparece aí? É um clã que não é exatamente o clã, vamos dizer assim, é o sobrenome, é a casa deles. Até Kryze, que era a irmã dela, que era a regente, era a Satine Kryze. Entendeu? Então, assim, tem essas separações também. Mas quem usa mesmo é o olho.
o olho mesmo que usa vamos dizer assim, essa doutrina de não retirar o capacete. Eu disse o Visla porque é aquele da metralhadora que agora tá no clã da Ferreira, né? É o único que tá junto dela, né? Ele praticamente então tá no mesmo clã que o Mando também Sim, tá, né? sim, mas a casa dele seria os Visla. Sim. Que foi o primeiro Jedi Mandaloriano, né? É dessa casa, né? Era o líder, né? Sim, que montou o mitossauro, que é Sim. o símbolo deles. Uhum. Pode ver que o símbolo dos Mandalorianos é a cabeça do mitossauro, que é aquele crânio, se vocês verem, só lembrar aquele crânio, aquela caveirinha, tem uns chifres para baixo, assim. É como se ele fosse uma espécie de mamute com um dinossauro, né? E ele e se não me falha a memória, ele é marinho também, tá? Ele Uhum. aquelas profundezas lá, que é o lago deles lá, que é o que, Sim, que ele tanto fala. sim. Nesse primeiro episódio aconteceu até uma coisa interessante, logo depois que ele conversa com a Ferreira, né? E ele explica que ele quer voltar pro clã. E ele falou que caso seja purificado lá nas águas vivas, ele poderia voltar pro clã. E a Ferreira fala que tudo bem, é como deve ser, né? Que é o padrão que eles falam. Então é meio que é uma autorização para ele poder fazer isso. Mas mesmo sabendo que o planeta poderia estar em um estado que não tem como ficar, né? A atmosfera, né? E mesmo assim ele vai. Logo em seguida, no episódio, mostra. Não sei se você lembra, ele na nave, né? Na nave nova lá, que acho que é N1, com o Grogu fazendo uma espécie daquele salto no espaço, né? Uhum. E você reparou que mostrou tipo como se fosse um vortex, né? Que fica na nave quando ele tá nesse salto no espaço. E mostrou uns seres, né? Uns seres ali passeando ali. Algumas pessoas referenciaram isso do Rebels. E eu não assisti muito Rebels. Eu queria saber se você assistiu, você pode Sim. falar o que exatamente seriam esses seres que aparecem ali naquele vortex, né? Que até o Grogu fica meio fascinado por eles, né? Então, assim, aquelas baleias lá, é, como que eu posso falar? Em Star Wars Rebels, elas são as criaturas que criam, ou, né, que, vamos dizer assim, mostrou que seria a viagem, né, no hiperespaço, entendeu? É estranho falar que são baleias que viajam pelo hiperespaço, né? Em Star Wars Rebels, eles utilizam essas baleias do espaço, né? Os Purgils, né? Purgils, né? Purgil seria mais ou menos o nome dela. Eu não lembro exatamente, mas acho que era isso mesmo. Purgil, né? Purgil. E assim, elas que em alguns momentos que acontecem em Star Wars Rebels, né? Mostram como viajar pelo hiperespaço, que eles utilizam isso porque eles não têm uma nave para fazer isso. Então eles meio que utilizam elas para fazer essas, vamos dizer assim, essas viagens, né, a longas distâncias. Elas abrem tipo um túnel de hiperespaço e vai. Elas são tipo umas baleias tipo sensitivas, elas têm algumas habilidades. E assim, por elas estarem aparecendo, pode ser que eles coloquem isso para fazer as ligações com a série da Ahsoka. Uhum. A Ahsoka aparece em Rebels, tá? O pessoal não sabe, tem uma história em Rebels que eles lutam contra um vilão que chama Almirante Thrawn. Eu dando spoiler do final de Rebels. Então, se vocês também não querem um spoiler do final do Rebels, tá? Vocês podem estar parando o vídeo de novo por aqui, saltando uns minutos à frente aí, que eu conto exatamente o que vai acontecer no final de Rebels. Uhum. Momento, hein, galera? No momento. Aí não tem como, cara. O Dave Filoni aí, basicamente, ele que
dirigiu tudo aí dos Rebels, do Clone Wars, ele tá praticamente Inter- trazendo tudo em Ele tá peso pra série. interconectando tudo que já existe, ele tá conectando tudo, entendeu? É por isso. Tudo que a gente não viu nos filmes, o cara tá trazendo a animação em live action pelo Mandaloriano e possivelmente na Ahsoka, né? E no Boba. Boba Fett também. Mas o hub mesmo, o foco ali é no Mandaloriano, que é dali que sai tudo, né? Sim. É onde ele tá se concentrando. E até uma boa, até eu assisti parte de Clone Wars, o Rebels eu não assisti tanto, assisti algumas coisas, mas é até bom pra quem não conseguiu assistir, meio que se desencorajou de ver tantos episódios que tinham essa animação, né? Porque eles estão praticamente meio que dando uma resumida, mas colocando basicamente todos os elementos dessas animações nessa série, né? Já mostrando a Ahsoka, já mostrou. Já chegaram a citar até o Ezra, né? Do Rebels. Então eles já estão citando personagens que só tinham na animação e trazendo, né? Então isso é interessante, assim, até para quem não acompanha uma animação, né? Sim. Então, assim, só pro pessoal saber. Então, o que que acontece? No final de Rebels, tem o vilão que desenrola durante as temporadas, que é esse Almirante Thrawn. Uhum. E tem o Ezra Bridger, que é um aspirante no começo da série, até ele se tornar um Jedi no final da série. Ele luta com o Almirante Thrawn, né? Thrawn, quer dizer, desculpa. O nome Brown, né? Thrawn, certo? E eles estão dentro de um Destroyer, né? E ele fala que ele vai pegar todo mundo. Então o Ezra fala o quê? Ele fala: vocês vão fugir, que eu dou um jeito de segurar ele. Nessa época já tem a Ahsoka na história, Uhum. tá? Então, assim, tem ela porque ela tá fazendo algumas missões aí, porque ela não é mais Jedi. Sim. Isso já conta em Clone Wars. Então, assim, ele salva todo mundo e fala assim: não, eu vou segurar ele, eu vou deter ele, não importa o que aconteça. Então ele se sacrifica. Ele dentro de um destroyer junto com esse almirante, e as baleias ele conversa através da força com as baleias, e essas baleias simplesmente fazem o quê? Movimentam eles para algum lugar utilizando o hiperespaço. Então eles somem no hiperespaço, daquele clarão, aquele feixe de luz azul, e eles somem e desaparecem, somem. Esse é o final de Rebels. Ele some junto com o almirante. Finalzinho ele fala para a tripulação dele, digamos assim, pro pessoal que é da equipe dele. A Ahsoka fala assim pra Sabine, pro... Eu não tô lembrando o nome dos outros. Eu lembro mais da Sabine porque ela também vai aparecer na série da Ahsoka e as duas ficam mais juntas assim. Eles falam que a missão dela vai ser ir atrás deles, dos dois. No caso do Ezra, né? Mas automaticamente do Almirante também. Então seria mais ou menos isso que eu acredito que vai desenrolar na história da Ahsoka, a série. Ela indo atrás e encontrando ele. Só que isso se passa muito tempo. Na segunda temporada do Mandaloriano já teve indícios que do Almirante, né? Já teve indicações, né, que ele ia aparecer, né? Até na luta da Ahsoka mesmo, né? Ela tem ali aquela luta de sabre ali. Eu até imaginei que teria alguma menção, alguma aparição assim dele, né? Mas é capaz de ou aparecer agora no Mandaloriano ou na própria série da Ahsoka mesmo, né? Então, eu acredito que vai aparecer na da Ahsoka. Porém, eu não falei da Sabine. A Sabine é uma Mandaloriana. Sim. Ela é uma das Mandalorianas que tem, digamos assim, é um grupo que tem um Jedi, é um grupo que tem uma... Eu esqueci o nome do clã que aparece no Boba Fett. Você lembra aquela dona do bar que explode? Esqueci o nome da raça. É aquela que tem aquelas duas caudas assim na cabeça, sabe? Uhum. Eu não tô lembrado agora. Então, ela, entendeu? Então, tipo assim, tem uma equipe variada, vamos dizer assim. Uma equipe variada. E assim, na minha opinião, podem colocar ela, a Sabine.
porque ela é uma Mandaloriana. Então, nada mais justo de colocar ela aparecendo talvez na série do Mandaloriano. Por que não? A Sabine que teve posse do sabre, né? Sabre Negro já também. E ela que deu, né, o sabre na animação, né? Pra Bo-Katan, né? Isso. Foi por isso que aconteceu tudo que aconteceu, né? Tipo, Uhum. é até explicado na segunda temporada que, ou não lembro se foi no episódio 5 do Buba, que pra utilizar o sabre você tem que conquistar ele, né? Você não pode Exato. simplesmente pegar ele. Tem que ser em batalha, né? Tem que ser derrotado. E da mesma forma que o Din Djarin venceu o Moff Gideon e por isso que tem o direito ao sabre, né? Exato. Então, eu só não tinha entendido por que a Bo-Katan saiu na porrada com ele logo em seguida pra tentar pegar o sabre do Din Djarin, né? Não sei. Eu falei, pô, por que não tenta, né? Sair na porrada com ele aí e tentar ali já aproveitar, né? Ela aceitou de boa. Ela falou, É não, porque, tranquilo. assim, como ela já governou, entendeu? Uhum, E o pessoal não a respeitou, porque ela reivindicou o sabre por ser uma herdeira direta e tudo sim. mais. Ninguém respeitou, ninguém, digamos assim, a seguiu. Então acho que é por Então, mas justamente meia. por isso. Agora ela já sabe que a forma que tem que ter o direito, né, do sabre. Que é através da conquista em uma batalha, né? Em uma luta, né? Em um Digamos duelo. assim, ela sempre soube, ela só não quis fazer do jeito certo. Ela achou mais fácil, tipo assim, eu posso, eu faço porque eu Uhum, sou, né, digamos assim, da família uhum. real aí, vamos dizer assim, né? Sou da família dos regentes e tudo mais. Então, assim, ela viu que ninguém seguiu ela. Então, tipo assim, ela meio que deixou isso de canto por enquanto, porque ela se sentiu traída, não se sentiu reconhecida. Então, eu entendi que foi dessa forma o motivo dela não ir para cima dele e querer tomar o sabre. Entendeu? Então, assim, minha opinião é: teremos o Ezra, né, o Ezra Bridger, teremos a Sokka e provavelmente teremos a Sabine já aparecendo, talvez, na série do Mandaloriano. Ou provavelmente, talvez a Sabine, Uhum. né? Assim, eles estão utilizando, como a gente estava falando, essas coisas para talvez jogar essa história, que seria uma continuação de Rebels, apesar de muitos anos depois, que ela vai contar que ela passou muito tempo procurando ele e finalmente ela tá achando. Então, automaticamente, quando ela achar ele, ela vai achar ele mais velho e o Almirante também. Eu acho que esse vai ser o vilão ou vai ser o desenrolar da história da série da Ahsoka. Ou pode ser, tipo, um vilão de todos, né? Como se fosse um filme da Marvel aí, né? Meio que Pode ser um vilão conciliar em que todas as séries, né? venha para fazer um estrago aí em todas as séries, onde provavelmente eles vão ter que se juntar, vamos por assim dizer, e montar a equipe deles para talvez. E depois do Darth Vader, pela animação no universo estendido, é como se fosse o vilão mais top, assim, né? Logo Sim, depois do Darth Vader, né? sim, Então, seria um vilão de peso, né? sim, Pra um esses vilão de personagens peso. aí. Uhum. É. Mas, retornando um pouco aí o episódio aí, o que você achou lá de... Porque logo em seguida, depois que ela conclui aí, o Mandaloriano conclui a história com a Ferreira, e tem esse salto temporal aí das baleias que você explicou, ele vai lá pra Nevarro, né? Que é o planeta lá onde tinha o amigão dele, o Capitão Carga, né? Capitão Carga, que é o que tinha Isso. aparecido até na primeira temporada ainda, né? Junto, era meio que o grupinho, ele, a Cara Dune lá, né? Que era a xerife, e ele. Então, aí o que você achou lá, a atmosfera? Achei bacana, porque geralmente quando aparece esses locais é tudo escuro, né? Até no próprio Mandaloriano. E lá apareceu, tipo, tudo de dia, claro, um planeta desenvolvido, né? Agora o cara lá, esse Capitão Carga, é como se fosse um governador do planeta e desenvolveu, né? O próprio planeta. Você curtiu aquela parte ali? Eu gostei, cara. Achei bacaninha, assim. Eu gostei porque, assim, mostrou, digamos assim, uma passagem de tempo que eles começaram a tomar conta daquela
vamos dizer assim, daquela vila, né, daquela cidade ali, que ali estão desenvolvendo muita coisa. E você viu que ele falou: nós queremos ser tipo um grande planeta, né, tipo, independente de todos. Você viu que ele falou: eu não quero ser alguém que está ligado à federação, ao pós-império, sabe? E aquela coisa meio assim. Eles estão, assim, prósperos. E isso eu achei legal, que deu a passagem de tempo legal, entendeu? Foi do tempo do Din Djarin ir lá fazer outras missões. Quando ele volta falando, tipo, nossa, você é o Almirante Karga, nossa, você é o, né, tipo, é o regente, tipo, o governador daqui, tipo, legal, pô. É. Tipo, as coisas melhoraram. É que Fiquei ali é um planeta comercial, né? um Rota comercial. comercial, né? Isso. Eles querem ser uma rota comercial independente de qualquer coisa. Sim. Fiquei meio É, chateado porque a personagem da Cara Dune, né? ela seria a xerife Mas ideal, né, para esse local, né? Até o próprio Mando, né, quando ele aparece lá, o governador, ele fala que legal, fica feliz e até oferece um cargo para ele, né? Fala, pô, você poderia ser o xerife daqui, né? Você tem uma poderia, fazenda, tipo, se você aposentar tá de vez. se aposentar, né, e ficar aqui tranquilo. E ele fala, pô, não, chama a Cara Dune lá, né, cadê ela? Aí falou que meio que a desculpa, né, falou que depois que ela entregou lá o Moff Gideon, né, ela foi alistada lá, né, foi como se fosse condecorada, né, Recrutada. É. recrutada, né, pelas forças especiais lá. E é a desculpa pra falar que ela não vai voltar mais, né. Foi uma pena, né, porque desde a primeira temporada você já vê eles três ali, né. E o Android, né, também quando ele chega ali no meio da cidade, tá o Android que ajudou desde a primeira temporada. No começo, o Mando a tentar capturar o Grogu, né? Que era a É, missão dos caçadores, né? Que ele fazia é. parte, né? IG-11. Isso, IG-11. E você chega lá, você já vê, tipo, ele parado no meio lá. Mas o próprio capitão fala que é só partes dele, porque ele foi destruído, né? Naquele momento lá que ele faz o processo de autodestruição pra barrar Não lá pode os ser Stormtroopers. capturado. Né? É. É. Então. E também ali ele lembrou dela, né? Da Cardune, mas não lembrou do carinha lá da segunda temporada, foi? O Cobb, Xerife. né? Xerife lá. Pô, onde foi parar o cara? Eu não lembro. Depois daquilo, onde que ele foi parar? Nunca mais apareceu, né? Ele ficou lá Não. naquela cidadezinha dele, do Velho Oeste lá, e sumiu, né? Ele tava se recuperando, não lembra? Que ele tomou um tiro lá e tava se Sim, recuperando. sim. Ele até usava a roupa do Bubba, né? É. Então, seria o traje do Bubba. Seria um bom xerife também pra essa parte aí, né? O Cad Bane, lembra que deu um tiro nele? Sim. Aí, então, e basicamente se resume o que? Ele tá. Eu vi muito como se fosse uma missão de RPG, sabe? O Mando tá indo pra planeta, pra lá, vai pra cá, só pra tentar conseguir recursos pra conseguir ir pra Mandalor tranquilo, né? Nesse caso, ele foi pra Nevarro pra tentar recrutar o Android, esse Android que ajudou ele na primeira temporada, né? Tentar Uhum. ajudar ele para escanear justamente o planeta lá de Mandalor, né? Para ver se teria condições de andar pelo planeta, né? Ele só não sabia o estado do Android, né? E tipo, também é de surpreender porque ele sempre falou que nunca gostou de Android, né? Mas ele vai lá justamente atrás desse Android porque ele fala que é o que mais ajudou ele, né? Que ele tratou, né? O que faz mudar ele de confiar em droids é exatamente esse. Né? Que ele fala que ele gosta, que não gosta. Tipo, pô, o cara se matou, me ajudou para me salvar, entendeu? Tipo, aí ele muda, né? Esse pensamento que ele tem por causa disso. Tanto que ele é meu amigo. Tipo, eu não quero outro droid. Eu quero aquele. Aquele foi meu amigo. Uhum. Né? É, assim, eu só achei estranho um pouquinho depois à frente aí que quando eles pegam lá as peças do Android e ele fala que pode tentar resolver, ele mesmo tenta fazer o reparo do Android. Eu falei, pô, mas um cara que nunca gostou de Android tá dando uma de mecânico, técnico de Android. E ele faz o robô funcionar, né? O Android funcionar, né? Faz.
E assim, e ele tá fazendo tudo isso pra no final ele fazer tudo sem o droid. Esse que eu só achei um pouco estranho. Sim. Ele tá tentando de todas as formas para poder tentar cumprir a missão, né? Ele, o Grogu e esse androide. Eu no começo estava achando que ele ia recrutar uma equipe, né? Que ele tinha ido lá no planeta lá para tentar chamar o Karga aí para ir com ele e depois ia tentar chamar a Cara Dune e tipo fazer uma equipe para poder ir lá para Mandalore, né? Mas aí É, depois fica claro que não é nada disso. Ele só queria um robô mesmo para poder um androide para identificar a atmosfera do planeta, né? Porque falavam que estava destruído e envenenado o planeta, né? Então acho que é só por isso que ele queria levar o androide. e pra ter alguém pra ajudar ele lá também. Você viu que ele falou que ele precisava de mais um braço? Ele Sim. não sabe andar direito em Mandalore. Você vê que é claro, ele fala que não sabe andar por lá, né? Porque ele Aham. é de Mandalore mesmo, ele é de Concórdia, que é o planeta do lado, mas faz parte do mesmo, vamos dizer assim, do mesmo círculo ali né, do planeta de Mandalore, que é onde a Bo-Katan também está no planetinha do lado, então tá tudo meio que no mesmo sistema. Mas assim, eu acho que ele queria também um Android também para ter vamos dizer assim, um braço a mais para ajudar ele, entendeu? Sim. Seria exatamente, acho que essa a ideia. Mas ele falou, não tem, eu vou com esse outro aqui para fazer o que precisa e eu dou um jeito lá. Tanto que a gente viu o que aconteceu no segundo episódio. Basicamente é isso. Ele começa a dar mais dor de cabeça do que solução, né? Porque ele vai pegar o robô volta depois que ele mexe, mas volta com a programação antiga, de quando ele era dos caçadores, né? Tanto que ele tenta até matar o Grogu. Essa parte Uhum. ficou da hora, pô, lembrou até um pouco o Exterminador, né? Ele se arrastando no chão lá quando o Mando atira nele, que ele tá sem as pernas, ele vai se arrastando no chão, ficou igualzinho o Exterminador 1, né? E acabam que danificam ele lá, e aí é a missão como se fosse missão de jogo de RPG mesmo, né? Agora ele tinha que arranjar uma peça para poder trocar algumas peças para poder substituir, para ele poder voltar ao que era, né? Aí é uma outra missão, né? Ele sai lá para poder ter a solução com o governador Karga, que foi justamente lá atrás dos bichinhos lá do episódio 9, hein, mano? Da Ascensão Skywalker. Meu Deus. Uhum. Olha onde os caras foram se meter, cara. Você lembra aqueles bichinhos lá, mano? Eu falei, Lembro. nossa, cara, o 9 é tão ruim, cara, que quando eu vi de primeira eu não associei. Mas depois eu fui ver, eu falei, meu Deus, cara, os caras estão tentando salvar o 9. Eles estão tentando salvar a fase nova. É só você tentar lembrar também. Lembra quando você falou assim, ela deu uma sopa para ele, ele tomou, eu achei que ele tirou o capacete, não tirou? Sim. A sopa que ele tomou é de Pog. Pog é aquele bichinho que fica com o Chewbacca. Lembra? Lembro. Tudo pequenininho, parecia uns passarinhos com cara Sei. de Com o mamífero. olho Né? esbugalhado, né? É isso, com umas Sei. asinhas assim, que fica gritando, aí de repente tem um monte em volta dele, Sim, lembra? sim. Lembro. Chewbacca, então, aqueles são os Pogs. Uhum. Só daquilo. Aí eu brinquei, eu falei, mais uma referência aí pra ver se tentar salvar. Era bonitinho lá, apareceu até o Grogu. Tipo, sei lá, à primeira vista pareceu que ele quis agarrar como se fosse um bichinho de pelúcia. Até o Mando fala: não é bichinho de estimação isso aí não. Mas eu imaginei que ele já engolia um deles. Eu O Grogu também. já pegou ele, eu falei: já era, morreu. Aí ele só pega ali, mas o Mando é um momento piadinha, né? O Mando, não, solta aí, não, esse é o bicho de estimação tal. E ele fica lá todo encolhido dentro da casinha deles, né? São os Uhum. mecânicos lá. E eles mesmos falam, né, que deu PT lá na central lá na memória, né, no circuito de memória, e era muito difícil de encontrar uma outra peça desse tipo para poder substituir no G11, né? Então, é um negócio que ele foi atrás de uma solução e só tava dando dor de cabeça, assim, ele agora teria que procurar uma outra peça para tentar reprogramar para poder levar ele lá para Mandalore, né? Uhum. Então, acho que foi meio que só nisso aí já foi mais da metade do episódio, né? Vou buscar o Android, agora vou buscar uma peça pra poder recuperar, pra poder ir lá pra Mandalore. Eu basicamente eu achei assim, esse episódio
foi basicamente isso, essa busca pela peça e o androide, né? Ou quem iria ajudar ele no planeta. E a aparição daqueles piratas lá que aparecem na vila lá também, né? Que dá a impressão que é como se fosse um rival secundário, né? Algo que vai ficar atrapalhando até o final da temporada, né? Os piratas lá, espaciais. Sim. E assim, eu achei meio estranho, só do jeito que foi o fácil dos piratas. Eu achei isso um pouco estranho. Entendeu? Eu não sei você. Mas deu a entender que eles já tinham acordos com o Karga já, né? Já de antes. Tanto que ele fala, ó, você tem essas coisas aqui, essa mudança aqui na região foi por causa do nosso chefe, né? Que é o capitão deles dos piratas lá, né? O rei dos piratas lá. Então, eles meio como se estivessem voltando pra meio que ter um retorno ali, né? Eles estavam querendo meio que ter privilégios ali, né? Uhum. Eu achei da hora a maquiagem, assim. Tem um deles lá que parece até aquele monstro lá do Olhos Famintos, cara. Eu falei, caralho, tá perfeita a maquiagem, cara. Né? Não é um CG, você vê que é o efeito como se fosse dos Star Wars antigos, né? Você vê a máscara, a maquiagem, tá muito bem feita. Uhum. Assim, eu gostei, achei legal, mas eu tô assim, eu não sei ainda o que pode ser o verdadeiro vilão ainda, assim, tipo, a grande dor de cabeça para ele dessa temporada. Eu tô entre os piratas, eu tô entre o Moff Gideon, porque ele foi pro tribunal, ele pode fugir, pode acontecer qualquer coisa, e ele vinha atrás de vingança, querer pegar o sabre negro, né? Então, assim, pode ser os piratas, pode ser o Moff Gideon, pode ser a introdução do Almirante Thrawn, né? Thrawn, quer dizer, né? Almirante Thrawn. Então, assim, tá meio em aberto, mas, assim, eu não sei você. Eu acho que assim, como que eu posso falar? Tá gostoso, tá legal assistir. Eu não sei se era um pouco de nostalgia, de saudade. Pô, ver aquela música no final, aquelas artes. Mas parece que os episódios parecem que estão mais curtos do que antes. É. Eu não sei. Ou é que a gente tá com aquela vontade, tipo assim, tá, e aí? E aí? Sabe? Tipo, de querer continuar, entendeu? E, sei lá, eu tô querendo mais e eu tô achando que a Disney tá fazendo aquela coisa que eles gostam de fazer. Cozinhar o povo em, vamos dizer assim, lentamente, sabe? Em banho-maria, que é quando o É, pessoal brinca. só lembrando que Aí. são só 8 episódios, né, mano? Foi a mesma coisa do Boba Fett. Foi enrolando, enrolando e depois quis Então, correr. exato, você entendeu? Essa é a minha preocupação só. Que pode ser que a coisa, quando engrenar, acabou. Mas igual você falou, eu não acho que os piratas seriam um vilão, assim, né? Já adiantando. Os piratas que aparecem são bem secundários, tanto que a gangue que aparece lá morre praticamente todos, só sobra um, né? Aí até o Karga fala, não, vou deixar ele ir embora pra dar o recado lá que Nevarro não tá pra brincadeira. E não adianta nada, que os caras vão atrás do mando da mesma forma, né? E aí aparece o capitão deles lá, o rei dos piratas lá. Que, nossa, ficou Uhum, parecendo o David Jones lá do, uhum. do Piratas do Caribe, né, cara? Dificilmente ver um personagem daquele estilo, né? Ficou bem carnavalesco ali. Um momento maldade. É o monstro do pântano genérico. Nossa. É uma fusão, né? Do Monstro do Pânico, o Monstro do Pântano com o David Jones. Não ficou parecendo a versão genérica do monstro do pântano? É. Ficou meio artificial quando a câmera chegou perto, assim, né? Mas não sei, ele não parece ter peso pra ser o vilão, não. Eu achei uma coisa estranha, que até a gente pode falar mais à frente aí, que aparece no segundo episódio, né? E eu tenho a impressão que é muito mais, assim, algo que vai meio que lá pro final, que é esse embate, talvez, do Mando com a Bo-Katan. Porque ela tá muito Uhum. tranquila, mano. Ela tá muito de boa, assim. Então eu tô Tá achando ajudando muito ele muito. estranho isso aí. Hã? Não tá muito prestativo, ajudando ele muito. Na segunda temporada ela ajuda. E assim, você vê que no final do primeiro episódio,
né? Quando o Mando chega lá no planeta dela e tenta chamar ela pra ajudar, ela tá de boa, tá sentada lá no trono dela, no castelo, sozinha, né? E ele fala, e aí, você não quer ir e tal? Aí ela falou, não tem ninguém. Ele falou, e os seus parceiros, né? Que te ajudavam? Aí ela fala, bom, quando eu voltei sem o Sabre Negro, todo mundo debandou e viraram mercenários, né? Então eu já pensei nisso também. Os piratas podem recrutar alguns desses aí que trabalhavam com ela como mercenários pra ir atrás do Mando também, né? Aí já ficaria melhor do que só os piratas, né? Tipo, ter uns Mandalorianos atrás deles, né? Se não for tudo também do pessoal do clã Visla, né? Sim. Isla, que também, você lembra que ele ficava muito, o cara queria porque queria tomar o sabre dele, lembra que ele ainda Sim. deu uma surra no cara e falou, não, você perdeu, você não vai ganhar o sabre. Lembra que até a Ferreira fala pra ele, fala, não, Foi o cara da eu, metralhadora lá, né? O que aparece no isso, começo. exatamente, você É o perdeu, você Visla. perdeu. É, Uhum. você perdeu, entendeu? Sim. Então, assim, eu não sei, pode ser algum esquema entre ele e a Bo-Katan, não sei. Então. Eu acho ainda que pode ser alguma coisa que envolva só os Mandalorianos só. Não vejo assim Moff Gideon voltando, porque ia ser repetição, né, mano? Seria a mesma coisa do primeiro, assim. Não sei se seria uma boa. E os piratas também eu acho que não tem tanto peso assim pra ser vilão. Então, Uhum. eu tô apostando minhas fichas aí na própria Bo-Katan, tá ligado? Porque tá tudo ali, né, mano? Eu nunca aceitei, assim, desde o fim da segunda temporada, ela aceitar de boa, assim, o sabre que, tipo, ela reinou com o sabre, né? Tá na mão do Mando, assim, né? Que dá a entender que pra ele, tanto faz, né? Ele sempre sobreviveu sem o sabre, pra ele ter ou não ter, tanto faz. Principalmente porque você viu ele lutando, ele é péssimo com o sabre de luz, né? O Então, jeito dele não funciona direito. Você viu que ela lutando com o sabre é muito melhor que ele. nossa, mil vezes, cara. Já vamos aproveitar já indo pro segundo episódio, né? É. Aí basicamente acabou aí o encontro do Mando no primeiro com a Bo-Katan e ele indo lá pra Mandalore sozinho, né? Uhum. Só que antes de ele ir pra Mandalore, ele visita a doidinha lá, né? A moto lá, né? É, Que arruma a, a mecânica. a mecânica dele. Ah, ela é perfeita, mano. Droid Eu ruim. sempre, de quando ela apareceu, acho que foi na primeira temporada mesmo, né? Foi. Ela que arrumava direto a Razor Crest lá. E mano, ela já apareceu, eu falei, pô, isso que é da hora. Eles não esquecem os personagens que apareceram nas primeiras temporadas, né? São Então, personagens secundários, personagens que talvez não tenham um destaque, mas também não são esquecidos. Não é aquela coisa que você viu numa temporada e nunca mais vai ver, sabe? sim. Eu curti, cara. Ele aí mostra, tipo, como se fosse continuação de uma missão de jogo. Ele vai agora atrás dessa peça da memória com a pele moto, né? Ele vai lá atrás pra ver se encontra, né? Essa peça pra poder colocar lá no Android, no IG-11, né? E ele vê que não é tão fácil assim, né? Eu acho que ele não encontra, né? Ou ela fala que é difícil de encontrar, né? É difícil de achar. Só que nem os É. diabos têm. E aí ela empurra lá aquele, O aquele, R5. aquele clone de R2D2 lá, todo estourado lá, que ela já tá mal tempo pra se desfazer dele, né? Covardão. E consegue empurrar pra ele, mano. Isso aí eu achei da hora. Eu falei, cara, essa daí é vendedora mesmo, hein? Aí ela empurra lá ele, mas fica daorinha, porque fica parecendo as X-Wing, né? Que tinham do Luke, né? Com o R2, né? Eu achei da hora isso aí. Eles fizeram tipo uma comparação. Ficou, em vez de um Jedi com um droid mais ou menos da mesma categoria, tá um Mandaloriano com um androide parecido com o que era o do Luke, né? E assim, lá o R2 beleza, esse é um R5. Sim, É tipo algo, assim, uns robôs que vieram modelos depois. sim. Se você vê, quando ele chega na cidade no primeiro episódio, ele tromba com um C3PO branco, vamos dizer assim. Você vê que Isso. é um Android de protocolo. O protocolo é branco. E tinha um outro também que prestava serviço pro governador, né? Mas já era um outro modelo já. É, Aquele era de protocolo. O da escola também lembrava o C3PO.
que quando chegam os piratas e tentam entrar na escola achando que é um bar, aí eu vi dublado, ele faz o mesmo ai 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 lá do C3PO, né? Eu falei, nossa, mesmo modelo, cara. E assim, agora vamos falar do segundo episódio aí. O que você achou dessa exploração dele, como ele foi, vamos dizer, o desenrolar dentro da cidade de Mandalor? Mano, eu já curti um bagulho, né? Um negócio nesse episódio que não enrolou, cara. Ele foi lá pra Perimoto, viu se tinha peça, não tinha. Ele pegou o Android, o R5, que ela empurrou pra ele, e já foi pra Mandalore. Eu pensei que ele ia enrolar mais, tá ligado? Que ia ficar, sei lá, até o final do episódio e mostrar ele chegar em Mandalore. E não, ele já vai direto. Né? Ele cumpriu o que ele falou. Ele precisava só de um Android pra escanear a atmosfera da superfície lá do planeta. Né? É basicamente o que ele queria. Né? Então, ele já vai lá, eu achei legal, assim, ele chegando, vendo tudo destruído, né? Você vê na animação lá que era totalmente diferente, né? Era como se fosse um reinado, né? Como se fosse uma cidade mais, assim, Evoluída, desenvolvida, evoluída, e ele sabe? chega, tá tudo destruído, né? E tem aquele. Tá tudo solidificado lá com aquele cristal, como se fosse um cristal que ficou em toda a superfície, né? E é aí que ele não sabe se tem como andar pela superfície, né? E aí é aí que ele usa o R5 para fazer esse scan aí. E eu achei da hora, né? Ali as imagens do começo da nave dele chegando, a superfície, né, o ambiente, né? Você vê que não tem muito diálogo, tem mais. Mostra a paisagem, fotografia assim do planeta. Ficou bem bacana o começo, assim. E a exploração, o que você achou da exploração? Quando eles entram na caverna lá, aí Porque assim, não é exatamente uma caverna, né? Assim, aquilo tudo era aberto, deu para ver que começou a ter, como teve muita guerra, muito ataque, muita coisa ali. Se você olhar, virou que uma nuvem e tudo começa a solidificar. Então, tipo, começa a colocar, tipo, como se fosse tipo, umas rochas. Se você perceber, parece que, como que eu posso falar assim? Tipo, parece que foi construída algumas rochas, parece que alguma coisa começou a cobrir a cidade. ficou tipo uma crosta, né? Com aquele Isso! cristal que até no primeiro episódio o Mando mostra pra armeira, né? Ele mostra Sim, lá e fala, ó, esse aqui é o material de Mandalore. E é o que parece que tá encobrindo toda a cidade, né? Por isso que dá a impressão que é uma caverna, né? Que ele entra, é, tá tudo fechado, mas ele olha lá pra baixo, tá a cidade lá, né? sim, que eu ia falar, porque a cidade sempre foi para cima, sempre foi tudo aberto. Você Sim, pode ter problema de. Tipo, você percebe que parece que ele atravessa uma chuva ácida, sabe? Umas nuvens, que sim, dá interferência. Você pode ver que ele falou assim: a partir de agora a gente está sozinho, a gente está isolado da galáxia, do universo. sim, Porque sim. a Não comunicação tem não sai comunicação, daqui. né? Não tem A comunicação. comunicação não sai daqui. Dá muita interferência, você viu o que ele falou? É, como se tivesse uma nuvem ali, né? Que dá interferência em qualquer comunicador, né? Então eles É, estavam por eles próprios, assim, tava só os é, dois e o Android. a sensação que eu tive, assim, quando mostra ainda até a planeta por fora, não sei se você viu lá, você lembra do Mandalor, você viu que tinha umas nuvens, tá meio. Lembra muito o que eles falam do impacto dos dinossauros, ó, lembra quando o Carl Ah, fez aquela nuvem que cobriu o planeta inteiro, sim, sim. se não entrava a luz solar, então foi onde desencadeou tudo aquilo. Foi mais ou menos essa a sensação que eu tive quando eles mostraram o planeta. Ele fica a princípio, quando ele chega, parece que é um planeta vazio, né? Tipo, a Uhum. guerra ali destruiu tudo e não tem nada. Mas ainda tem os raios do sol ali, ainda é iluminado o planeta, né? Mas não tem mais nada assim em volta, né? E ali, até onde eles pousam ali, eu acho que é a parte de cristal que ficou toda em cima ali do local, né? Da Uhum. região, né? Mas logo depois que eles entram ali perto da cidade, o próprio Mando já tem o contato com, como se fosse aqueles homens da caverna, né? Seres ali que até hoje eu não tinha visto ainda em nenhum filme ou seriado, né? Olha, Então, eu vou ser sincero, são alamitas, mas eu não lembro deles assim também. Pode ser até que a gente já tenha visto em alguma coisa, mas como eles não são
muito frequentes, talvez a gente não lembre deles, né? Como se fossem os homens da caverna com 4 olhos, assim, eu não lembro de ter visto em lugar nenhum, assim, né? E eles são bem o ataque, né? Eles são bem combate mesmo, né? Eles não usam arma, nada, eles só vão na porrada e no, no- nos pedaços de madeira que eles têm, os troncos lá batendo no Mando, né? E é uma das primeiras vezes que o Mando acaba sendo obrigado a usar o sabre, né? E você vê que ainda o sabre pesa, né? Que ele não consegue manejar direito, né? Ele tem uma dificuldade para fazer, para virar, para atacar um, para atacar outro. Ele parece que é muito mais pesado para ele manejar. Sim. Como como a Bo-Katan tinha falado, que não era tão simples, né? De manejar. Né? Eles me lembram muito aqueles Morlocks, sabe? Ah, sim, sim, Da Máquina do Tempo, daquele filme da Máquina do Tempo. sim. Lembra um pouco aqueles caras, né? Os Uhum. Morlocks. Então, e aí só lembrando que o Mando a princípio ele não ia, né? Ele não ia lá, ele ia deixar o robô fazer o scan e depois voltar. Ele só foi lá porque o Android não retornou, né? O Android tinha que fazer a análise lá da atmosfera e voltar. E ele não voltou, por isso que o Mando... Eu falei, pô, mas peraí, ele vai sair da nave, cara? Ele não vai deixar o Android fazer o scan primeiro? Ele fala lá que... Como que ele faz? Ele pressuriza, né? O Ele capacete, pressuriza o né? capacete. Ele Mas. só vai também porque o Grogu faz uma cara de tipo assim, né? Tipo, e aí, mano, você não vai lá salvar ele? Peraí, ele abriu a nave e o Grogu, ele não respira naquele momento ali. E se tivesse Não, não, envenenado a atmosfera não, ali? não. Você vê que ele fala que ele voltar pra cápsula dele e fechar. Falar, até eu pressionar Ah, tá. a câmera de novo. Você pode ver que ele some, depois ele volta. Depois que ele fecha aquela parte de cima da nave dele, aí faz um barulho que nem de pressurização de novo, entendeu? Aí ele levanta a cabeça e sai. Não, porque na hora eu reparei bem que antes de ele sair, ele abre a parte de vidro lá da nave e o Grogu tava ali na poltrona, no banco ali ainda. Eu não entendi na hora. Eu falei, pô, mano, se tivesse envenenado, ele morria, cara. Que ele chega a abrir, sai da nave, depois fecha. Então, Entendeu? Nessa quando aí, ele fala que que ele, o Grogu volta. então, quando ele fala que ele vai sair, o Grogu ele abaixa, ele fala assim, volta, ele vai para sua, ele fala o nome do lugar onde ele fica ali, Aquela. Ou ele fica capsulazinha naquela flutuante. É, capsulazinha. Ah, tá. ele fala aquilo lá, ele desce como se ele fosse entrar naquela capsulazinha de flutuante. Ah, só se Aí for. ele abre, sai, aí ele fecha, aí ele despressuriza de novo lá e ele volta e sai. Só se for isso Ele aí. fala, volta quando eu pressurizar, acho que a cabine, um negócio assim ele fala, eu lembro. Uhum. Aí ele fecha a cabine, aí faz aquele barulhinho de pressurização, aí ele volta. Aí ele começa a respirar, fazer aquele barulho, lembra um pouco do Darth Vader respirando por causa do capacete dele pressurizado. Uhum. Eu achei bacana que depois eles voltam a explorar ali já com o Grogu e o R5. E aí eles vão lá pra baixo da cidade mesmo, né? Que é onde tá praticamente como se fossem os esgotos, né? Tá tudo destruído. Eu curti a ambientação ali, né? Tudo abandonado, destruído ali. E eles só com a lanterninha ali. Até lembrou um pouco Last of Us, né? Que em vários lugares assim fica o Joel, que é o Pedro Pascal mesmo, com a Ellie com as lanterninhas. Ele foi a mesma pegada, assim. Eles com as lanterninhas ali procurando, um silêncio, ninguém sabendo o que ia acontecer. A ambientação achei bacana também ali embaixo, né? Que lá em cima não tinha muita coisa, assim, né? Eles ficaram muito focados ali na parte da nave. Mas quando eles vão lá pra baixo da cidade, eu curti os esgotos, como se fossem os esgotos lá embaixo. Uhum. Eles estão indo para partes mais baixas da cidade, entendeu? E assim, eu achei legal, assim, foi, como você falou, a ambientação. Ele, por não ter sido um Mandaloriano, você pode ver que ele não viveu na cidade, ele fica perdido. E isso que eu achei legal, tipo assim, mano, eu não sei onde que é, me falaram que é lá pra baixo, mas lá pra baixo aonde? Né? A própria Bo-Katan, né? Fala que as minas ficam lá embaixo da cidade, lá, mas ele nunca foi, né? Ele não tem nem ideia de como que é, né? É,
Isso aí, eu não sei, o próprio Droid não poderia ter um mapa de localização, cara? Um mapa do local, mano. Não sei se naquele momento que ele foi lá falar com a Bo-Katan, ele podia ter pedido, né? Você tem algum tipo de mapa pra pôr no Droid? Né? Porque o cara vai pra um lugar que não sabe onde é, aí ela fala onde tá, mas ele nunca foi lá. Fala, é só você descer lá na cidade, lá na parte de baixo das minas. Ele, legal. Mas e aí? O cara não tem um GPS, não tem nada, mano. Dá na mesma, né? Ele chega lá, tem informação, mas não sabe pra onde ir. Então, essa é uma das partes que eu ia conversar com você agora, que eu queria, né, ter uma ideia do que você achou de tudo isso. Porque eu fiquei um pouco perdido em algumas coisas, sabe? Tipo, por assim dizer. Perdido no sentido assim, sei lá, eu achei que ele foi capturado muito fácil, né? Assim. Pela aranha robô lá. É, entendeu? E aquilo que você falou, pô, o cara desceu todo cheio de marra, cheio de pompa, me faz uma daquela, aí eu já olhei assim, mano, que isso, mano? Mano, sério mesmo, sabe? Eu achei isso muito legal. E outra coisa que também não fez muito sentido pra mim, foi quando ele entrou na água. É. Então, de você falar que ele achou que ele foi capturado muito fácil, eu não achei, porque você viu que quando ele chega na área tem um capacete lá, né? Jogado, né? Uhum, E uhum. é como se fosse uma armadilha aquilo ali, né? Ele tava numa área aberta e foi justamente onde tava o capacete ali. Foi pegar e na hora que ele pegou, aí veio como se fosse uma. é, uma ratoeira mesmo, né? Foi no É, momento que ele pegou, fecha nele. fechou. É. Então, Então eu ali achei que foi. ele não teve muita reação. Acho que foi isso que, tipo, Ah, eu não acho deu nem tempo, né? Foi muito que é. rápido, né, cara? O robô tava debaixo da terra, cara. Aí ele já vira, já com ele capturado. Isso aí eu achei bacana. Que ele já virou com ele meio que travado ali, já. Não tinha nem como ele escapar, né? E o robô eu curti pra caramba também, cara. Puta, ficou perfeito, cara. Tipo, um robô aranha e um visor, um olho, assim, como se fosse um outro ser, né? Nossa, eu achei bem feita essa parte. Então, basicamente, assim, ficou um bagulho meio espacial mesmo, como se fosse um filme do Alien, assim, um negócio assim que só tem uma pessoa ali tentando sobreviver. Que o Yodin ali, o Grogu, ficou olhando e sem saber o que fazer, né, cara? Ele não tinha reação nenhuma. Eu curti isso, pela primeira vez o Grogu reagiu, né? Ele praticamente entendeu que precisava reagir ali, fazer alguma coisa e foi atrás de ajuda, né? Isso aí eu curti, cara. Porque a sensação que eu tive foi, tipo assim, foi o treinamento do Luke, sabe? Tipo, parece que a força tá um pouco melhor nele, parece que ele tá entendendo um pouco. Ele tá mais espertinho, né? É, É, a força tá ajudando ele a compreender as coisas. e assim, pra mim foi, tipo, o treinamento que o Luke fez, entendeu? Tipo, olha, valeu a pena. Sim. Não tá tão, assim, bobinho como ele era antigamente. Você vê que no momento lá que, logo em seguida, né, quando o próprio Mando é capturado, e eu acho que o Mando chega a falar pro Grogu pedir É, ajuda, vai, pedir a Bo-Katan, né? isso, vai atrás da Bo-Katan. Aí ele vai logo em seguida e ele encontra um daqueles seres lá, aqueles Homem das Cavernas genérico lá. E ele não arreda o pé não, mano. Ele já joga a força ali, já joga o bicho pra longe. Então dá pra ver que ele tá mudando, cara. Ele tá amadurecendo. Tá virando um jovenzinho. Eu curti, mano, essa parte do Grogu aí se desenvolvendo. Ele tenta até soltar, né, uma hora lá o Mando, né? Aí ele não Só não consegue. consegue. É. Aí ele consegue escapar. Pô, ele consegue fugir do, do, do robô lá, do droid monstro lá que capturou o Mando. Ele consegue bater nesse Homem das Cavernas. Consegue pegar a nave. Só uma vez que o Mando ensinou o sistema de navegação dele, ele entendeu. Se bem que o R5 ajudou pra caramba também, né? Que ele apontou lá pra onde ele queria ir e o R5 programou, a nave foi. Não foi É, só ele também não, né? Falar, mas o pelo Grogu menos. Mas pelo menos foi, né? foi. Pô, mas conseguiu lá, sem falar nada, mostrou pra Bo-Katan que tava precisando de ajuda, não precisou fazer nem esforço pra falar. Né? Só a Bo-Katan que entendeu, só de olhar pra cara dele. Seu amigo tá precisando de ajuda? Vamos lá. Falei, foi muito fácil ainda.
Foi o poder do meio que protagonismo aí. É. E, e aí, o que você achou aí da Bo-Katan quando ela chegou? Você achou que ela chegou pegando, chutando a porta? Cara, é igual você teve as suas ressalvas aí pra algumas partes aí, né, de Mandalore, e eu tive ressalva quanto à questão aí dela, da Bo-Katan. Eu achei que ela aceitou muito fácil, mano. Pô, no primeiro episódio nada ia tirar ela lá do trono dela. Ela falou que iam ir e pronto. E aí do nada Uhum. chega lá o Grogu com cara de coitado e tal, e ela, o Mando tá em perigo. Vamos lá, vai, vou ajudar. Mano, foi muito simples, cara, muito fácil assim. O que aconteceu? Ou É, só se ela bolou alguma coisa na cabeça, né? Ah, será que o cara vai morrer? Mas mesmo assim, ela sabe que pra ter o sabre tem que derrotar o cara, né? Só se ela pensou isso, né? Se ele morrer, como que eu vou ter esse sabre? Né? Porque isso que eu ia te perguntar. Nesse caso, se o Mando morre, quem tem direito ao sabre? quem achar ele. Hã? Quem achar ele. Ah, então pode ser por isso que ela foi. Aí já tá, ó, já tá, a gente já meio que tá formando quem pode ser o vilão da temporada. Porque eu Sim, imaginei sim. assim, duas hipóteses. Ou ela tá indo pra buscar o sabre, caso veja que ele morreu, mas aí tipo, eu tinha entendido que tinha que ser em batalha, né? E se o cara morreu, como que ela vai ter usado? Para mim ia ser inutilizado o sabre, porque o último portador não foi desafiado, né? Para mim era isso. Ou se tivesse como recuperar o sabre com a pessoa morta, a última pessoa, aí seria um motivo pra ela ir pra lá. Então, eu achei também um pouco estranha ela repentinamente querer ir, concordar, é aquilo que você falou. Por que essa vontade, essa bondade no coração dela de ajudar ele? Eu achei um pouco estranho também. É, cara, e tipo assim, igual você falou, ela já teve o sabre, já reinou lá Mandalore e sei, porque o que que tá fazendo ela voltar pra ajudar o... Ela não tem nem essa intimidade toda com o Mando, assim, ela teve lá aquele confronto lá no final da segunda temporada, mas tipo, foi ali jogo de interesses, assim, ela não é amiga dele. O que que voltou? Acho que Então, foi por isso muito... que eu tô falando pra você, eu tô achando que é mais interesse, eu Uhum. alguma coisa desse tipo aí. E, meu, tá muito estranho ela ter aceitado, entendeu? Sim. Ou querer ter ajudado, não sei. E eu também achei estranho. Porque ela não foi, como a gente tinha falado antes, ela reinou, mas ela não foi ouvida, não foi aceita, porque ela não tinha ganhado ele em batalha. Agora, tipo, se ele morrer e ela não conseguir, e ela pegar o sabre, se não me falha a memória, é dela. Entendeu? Se não me falha a memória, é um negócio assim, é dela. Uhum. É, seria um dos motivos, porque dessa vez ela não ia receber, né? Não ia ser um presente. Ela basicamente Achei. achou, recuperou. E outra, aquele momento lá, até o momento que ela chega lá pra salvar o Mando, ela chega a usar o sabre também. E, nossa, ali mostra que uma pessoa realmente sabe usar o sabre negro, né? Você vê a habilidade dela, né? Em poucos segundos ela já detona o cara lá, o Ciro lá que capturou o Mando, né? Ela só defende com o escudo, dá uma virada, duas espadadas, pronto, já derrotou o monstro. Então, eu acho que pode ser isso, mano. Ela tá com essa intenção mesmo de recuperar o sabre, né? E já estando em Mandalore, pra ela facilita tudo, né? É, Acho que nunca ela não queria ter o trabalho, né, de sair na porrada com o Mando, né? Por isso vou que ela perder de novo. não, mó preguiça. Mas se o cara morre e o bagulho tá lá no chão, é mais fácil, né? É. Mas aí você achou o que desse ser aí, esse robô aí, que tem várias formas aí que capturou o Mando? Foi genérico demais? Sei lá, eu vou ser sincero, assim, eu achei um pouco genérico, né? Eu achei ele um pouco estranho. Eu pensei que podia ser algo parecido com a tecnologia que foi usada pro Darth Maul, que ele usa quando ele tá em Mandalore. Ele dá um upgrade aí nas pernas dele, tudo mais, porque ele foi cortado ao meio, Uhum. né? Então, assim, então ele ficou meio daquele jeito, parecendo uma mistura de Transformers do Michael Bay aí É,
com, né, com Star Wars. Uhum. Eu achei meio genérico e ela picotou ele muito fácil, sei lá, eu achei um pouco estranho ele ter sido capturado muito fácil. Sei lá, ele não tentou dar um tiro, ele não tentou sacar o sabre, entendeu? Tipo, ele foi preso muito fácil. Eu achei Uhum. estranho. E que pra mim também não fez um pouco de sentido foi quando ele finalmente acha as águas. Hum. Meu, As eu achei. águas vivas que ele tanto fala. Até me surpreendeu isso aí, É, porque eu pensei que eles iam enrolar até o próximo episódio pra mostrar isso aí. não, o que eu achei mais estranho foi o que vem depois. Hum. Ele tá andando, faz o juramento, tá andando, de repente, sumiu. Eu falei, mano, algum bicho pegou ele, puxou ele. Do E nada ele ele. faz. Você reparou que foi meio que o mesmo juramento lá do menino no começo do primeiro episódio, né? Basicamente foi o mesmo juramento lá quando você usa o. Quando você se torna, né, o Mandaloriano, quando usa o capacete que a Ferreira fez. Basicamente Sim, foi o que? Foi a mesma coisa que ele falou entrando nas águas, né? sim. O que eu fiquei mais abismado é que foi com outra coisa. Tipo, mano, ele entrou e apagou? É, deu a impressão que ele foi puxado, né? Então, eu não entendi isso. Ele entrou, foi puxado, ele entrou e apagou do lado. Tipo, mano, só apareceu o cara lá no fundo. E ela pulando desesperadamente atrás dele, com o jetpack ligado, descendo, descendo. Eu falei, mano, e o cara tá lá embaixo? Já desceu tão rápido assim? Eu achei isso E só um pouco estranho. E você pode ver s- que ela. será que, tipo, ela já não sabia que ia acontecer isso? Porque ela fica parada, fica de boa, ela vê ele caminhando pra água e não faz nada. Acho que até a câmera foca um pouco nela nessa hora. Isso que deixou também. Antes disso mesmo, também, quando ela chega logo lá nas cavernas, lá nos esgotos, você vê que aparece outros homens da caverna lá e ela bate facinho. E aí ela vira pro Grogu e fala: Ah, você achou que só o seu amigo era Mandaloriano lá? Dá uma É, risadinha, né? E o Grogu o fica teu pai. encarando ela. Já viu? Não sei se você reparou, ele fica Uhum. meio que olhando ela. Aí ela fala: O que foi? Tipo, dando uns sinais, cara. Não sei, ela tá muito estranha essa Bo-Katan aí. Pra mim, ela sabia o que ia acontecer nas águas ali. Porque igual você falou, o ser, né, que aparece lá também é aquático, né? Então, se ela soubesse que ia acontecer isso, só tava esperando pra depois pular lá e se ela pulou basicamente pra recuperar o sabre e não recuperar ele, não salvar ele, né? Entendi. Então, sei lá, eu achei estranho o jeito que ele caiu na água, entendeu? E tipo assim, tem um mitossauro dentro da água. Você pode ver que tem um lá dentro. Sim, sim. Ela, né, tipo, deu pra ver, mas acho que ela não viu ele. Sei lá, eu achei estranho do jeito que a coisa aconteceu, dele entrar na água e sumir. Eu falei, ele foi puxado, ele caiu. Só achei estranho do jeito que ele tava desacordado lá. Eu falei, ué? Pra profundidade que ele tava, mano, não tem como. Ele foi puxado, cara. Ou alguma coisa sugou ele, ou ele foi puxado pelo próprio mitossauro, que é o que mostra lá no final, lá, né? Aparece o olho dele lá, né? Então, eu achei. E no momento que ela pula, eu fiquei com a dúvida se ela realmente pulou pra ir atrás do mando ou se ela pulou lá sabendo o que poderia acontecer e foi atrás do sabre. Entendeu? Que tá dando ideia que ela tá fazendo algumas formas, tentando facilitar pra ele morrer, né? Uhum. E é ela que olha meio que procurando lá na hora lá pra ver se dando a entender se o mitossauro tá ali, né? Mas depois volta lá com aquela cara de assustada lá, aquilo ali não convenceu não, né? Que ela volta, nossa, mitossauro. Eu acho que ela nem fala, né? Mas ela volta assustada assim. Mas ficou meio que na minha cabeça, eu falei, meu, ela tá querendo aprontar pra sobrar esse sabre pra ela. É bem. Mas essa forma aí que realmente que ele caiu do nada foi estranho mesmo. Foi meio. é, E como o mitossauro ali, que dá a entender que é o mitossauro, tava com o olho aberto ali, possivelmente foi ele mesmo que puxou, mano. Então, a princípio foi isso mesmo. Mas aí o episódio acaba com isso, né? Com esse foco, né, no mitossauro, né? Algo que
Ninguém imaginava, né? E dá a entender que é até ela que ficou surpresa, não imaginava, né? E não estiver mentindo, né? Não estivesse fazendo. Mas é. Só queria saber como que ele vai provar que ele se banha nas águas de Mandalor. Não tá fazendo, você vai tirar uma bota e vai jogar assim a água, fala, ó, manda essa água de lá. Então, isso aí também me incomodou um pouco, mano. Eu falei, pô, peraí, o cara, como que vai. Ele não tem uma câmera, ele não tem celular. Como ele vai mostrar isso aí, cara? Né? Tipo. Provar que ele mergulhou nas águas. Não tem lógica, cara. E nem que se ele falasse lá pro droid, falasse, ó, R5, começa a gravar aí, pra ficar o holograma igual do que era do R2. Aí teria uma explicação, né? Ele estaria mostrando ali, né, automaticamente lá o holograma lá pra Ferreira, pra armeira. Mas ele simplesmente vai entrando na água de boa. Não tem lógica isso aí. Tem coisa que Não, realmente, depois que você assiste, você fala, mano, como que o sei cara vai lá, mostrar isso? sei lá, eu achei muito estranho porque ele arranca aquela capinha que ele usa, né? Aquela capa que ele usa, arrancou o jetpack e foi entrando e sumiu na água. Eu falei, oxi, que dano esse doido? Eu pensei que ele ia tirar o traje, tá ligado? Mas eu falei, puta, mas espera aí, ele quer se regenerar, ele vai tirar o traje, vai tirar o capacete, aí vai dar na mesma. Aí ele tá entrando na água pra poder ser aceito na guilda de novo, no clã. Aí vai tirar o capacete e ferra tudo, mano. O cara vai ser punido do mesmo jeito, pela segunda vez. É, sabe? Eu não entendi. Eu falei, mano, o bicho tá doidão, mano. Nossa. E arrancando, mano, ele arrancou as armas, arrancou, né? Tipo, Ele jogou tudo lá, né? é, É e, só, eu acho que, claro, só não o sabre. O sabre eu não vi ele jogando no chão. sei lá, acho que ele tirou. Acho que ele puxa as duas armas assim, A joga. arma, mas o Né? sabre eu acho que não, porque aí eu acho que deixaria dúvida se ela pulou mesmo atrás dele ou do sabre. Porque, mano, se ele tivesse deixado o sabre lá, simplesmente ela tinha esperado lá o mitossauro fazer o serviço dele lá e depois pegar o sabre. Então, mas aí que tá, eu tô achando estranho. Aí ele cata, começou a entrar na água e sumiu. Eu falei, mano, parece que ele entrou na água, fechou curto e desceu. É, Porque você não tem a sensação, não parece que ele foi puxado, porque ele não grita, ele não ergue os braços assim, tipo, né, sabe? Tipo, fui puxado. sim. Não, ele tá andando assim, parece que ele pisou num buraco e afundou. Sabe? É, Pensando, tipo, acabou o degrau ele no rio e caiu. passou direto. Vamos ver, né? Vamos esperar Que aí o estranho. próximo episódio, mas a princípio, pra mim, tá redonda essa série, hein, cara. Tá boa. A série tá boa, tô gostando assim de como as coisas estão indo. Só tô achando que às vezes tá indo um pouquinho devagar em alguns casos, em outros casos tá legal o timing. Eu achei legal dessas introduções ou easter eggs, né? Não sei se pode ser. Às vezes a gente tá pensando que vai rolar um monte de coisa ali por causa do easter egg, que nem dos Purgles lá, né? Que a gente falou que é a areia. E no final desse foi só um easter egg e a gente viajou de novo. E a Disney vai falar de novo, não prometi nada pra você. É. Ah, mas assim, no primeiro episódio foi mais uma apresentação, não tinha muito o que fazer, né, cara? Porque retorno de série é assim mesmo. Mas pra um segundo episódio eu achei que foi bem mais desenrolado, sabe? Não ficou enrolando pra ir lá pro Mandalorian. O cara praticamente pegou o droid e foi. Então Sim. tudo que acontece e ainda é praticamente resolvido, né? Porque ele queria chegar nas águas vivas e chegou. Era o objetivo. Agora o que vai acontecer depois aí já é outro fato, né? Mas o que era pra acontecer, eu achei até que foi rápido. Eu pensei que a série ia ficar enrolando até ele chegar lá em Mandalore e conseguir ser purificado, né? Uhum. Mas eu achei que foi rápido essa decisão aí. Agora tem que ver a questão, né? Se eles vão sair muito rápido de Mandalore e o que vai ser a continuação. Se ficar só naquela historinha dos piratas lá, eu não sei se aguenta não, mano. Né? Vamos ser depois de um Moff Gideon, mano, ficar preso num vilão que são os piratas. Eu não sei se o cara tendo um sabre negro não ia ser desafio pra ele isso aí, né? O cara com a nave que tem, você viu o que ele fez lá com o monstro no primeiro episódio, né? Já destruiu em segundo. O cara tem um sabre negro, né? Ele sozinho já fazia tudo.
Com o sabre, com a nave que ele tem, com o Grogu junto, mano, um Jedi. Pô, os piratas vai fazer o quê? Não tem muito sentido ser os piratas, assim, os vilões finais. Né? Aí a gente descobre que os piratas Uma fachada. é só uma fachada pro Almirante. A gente vai pro Almirante Traum, pode ser pro Moff Gideon, tipo, ele vai vir pra se vingar entendeu? Tipo, pegar o sabre de volta, sei lá. É, E tem muita coisa aí que a gente tá confabulando aí, e às vezes como eu te falei, a gente espera demais, é aquilo que eu te falei, a Disney olha pra nossa cara e fala, eu não prometi nada, irmão. então. É igual É Marvel, você né? que tá viajando. É igual a Marvel, que Exatamente. a gente fica viajando, dando salto interdimensional, né? E, tipo, os caras chegam aí na metade do que a gente imaginou. Então, mas eu creio que pelo fato de eles puxarem muita coisa do Clone Wars, do Rebels agora, mas eles não vão jogar a série assim pra personagens genéricos como esses piratas aí, né? É igual você falou, pode ter outra coisa por trás ali, né? Tem alguma coisa ali no final, se for mesmo os piratas aí, ter alguém ali por trás que se revela no final, né? Sei lá, o almirante aí, ou, ou alguém relacionado ao Moff Gideon, ou o próprio Moff Gideon, alguma coisa assim. Ou o que eu tô apostando, a própria Bo-Katan, né? E ela tá articulando tudo isso pra poder conseguir recuperar o sabre, né? Sim, também pode. Sim. Eu acredito que pode ser até que para o pessoal não esquecer e não esfriar muito, porque vai ter a segunda temporada de Boba Fett. Talvez ele precise de alguma ajuda e o Boba Fett apareça em um episódio ou dois, sabe? Uma coisa meio. Sim, Quando ele não chega lá sei. pra falar com a Pele Moto, ela pergunta, né, se ele veio ajudar. Não entendi exatamente ajudar no quê. Ela fala se ele tinha vindo pra ajudar ele, né? Uhum. Não deixou claro o que exatamente, não falou exatamente o que, se ele tá precisando de ajuda. E como ele ajudou lá no final da temporada do Boba Fett, vai ver por isso que ela falou, né? Depois de tudo que Pode. aconteceu. Uhum. Ajudaria a Ou, reconstruir a cidade. ou é um easter egg, né? Ela falou, você veio ajudar a série do Boba Fett? Você veio ajudar a salvar a série? Pode ser. Mas legal o caminho que eles estão fazendo aí. Tipo, aí acaba Mandaloriano, já pula pra Ahsoka, depois volta pra Buba e tem outras séries, tudo se interligando, né? Sim. Cara, eles acharam o caminho, mano. É as séries. Os filmes, sinceramente, já desisti já, viu, mano? Pra onde eles foram aí não tem muito retorno, não. Só se eles tentarem salvar na série. Né, já trazendo alguns personagens aí da trilogia nova, tentar salvar de alguma forma essas. Se bem que é difícil, né? Tudo que aconteceu ali no último episódio, no 9, cara, não tem como eles salvarem, né? Coisas muito bizarras, Assim, né? a sensação que eu tenho é que eles vão fazer assim, ó, a gente matou a série aqui, matou, né, tipo, ó, o filme a gente matou, não tem como dar uma continuação a partir daqui, talvez, sabe? Uma coisa meio assim. Então vamos fazer o seguinte, vamos ampliar o universo, a gente tem muita coisa para ampliar, tem muita coisa para abrir aí, vamos expandir. Uhum. E a gente tem, você pode ver que tudo tá girando em torno do final do terceiro filme, 4, do 5 e do 6. É, meio que o intervalo, né? Entre a Nova Esperança e. Não, a Vingança dos Sith e a Nova Esperança, né? Uhum. Como que era o período? Eu acho que era 5 anos antes e 5 anos depois, né? Era cinco Uhum. anos antes da Nova Esperança e 5 anos depois da Vingança dos Sith, né? É. E, Basicamente. e o que eu percebi também é que eles exploram o espaço entre o Retorno de Jedi e antes do Despertar da Força. É do sexto. Hum. Eles também estão Mas eu tinha visto explorando. que até chegar lá no Despertar da Força é quase 20 anos, né? Não, sim, o que eu quero dizer é que, tipo assim, eles, na minha opinião, eles vão explorar esses espaços. Sim. Não vai explorar nada pra cima aí, porque eles já se embolaram nos filmes. Ali depois de Retorno de Jedi, cara, putz, dá pra fazer até uma outra série, né, cara? Só do Luke, assim, por exemplo.
Só pra mostrar como foi ali toda a trajetória do Luke até chegar ali no Ascensão, né? Ou no primeiro filme lá da Rey, né? Sim. Ali o Despertar da Força, né? Dá pra você fazer esse intervalo ali, sabe? Tudo que aconteceu nesse meio tempo. Então aí tem É, bastante assunto. é o que eu tô falando. Eu acho que eles vão trabalhar nessa faixa aí. Entendeu? Uhum, Essa faixa é a faixa que eles vão estar trabalhando. sim. Mas é isso aí então, amiguinho. Basicamente, o resumo aí dos 2 episódios aí. Vão ser 8, né? 8 episódios? Que é Isso. 8, né? É, Que eles não façam igual o Buba, né? Não deixa. comecem a enrolar pra ficar tudo pro último episódio, né? É, deixa. Mas, Vai ser muito corrida. Eu acho que vai ficar ruim. sim. Mas se seguiu o que aconteceu no segundo episódio, que tentou resolver tudo em um episódio, então aí eu acho que dá tempo aí, tranquilo. Tá assim. Mas é isso aí, vai dar alguma nota já pra esses 2 episódios? Não, não, acho que agora é muito cedo para dar alguma nota. É, esperar todos os episódios aí, faz uma avaliação geral, né? É, a gente faz um resumão e dá uma nota. Beleza então, amigo. Basicamente isso aí. Beleza? Bom, galera, então acho que esse é o final do nosso podcast, tá? Mas antes da gente ir embora, eu vou pedir de novo para vocês, tá? Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo, tá bom? Galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até um próximo episódio. Até mais. Até a próxima.